Boa noite, que a paz do Cristo que se faz presente seja sentida por todos nós, e em nome desse Cristo verdadeiro, com muita simplicidade, mas acima de tudo com muita responsabilidade, peço ao alto a assistência para que as ideias possam fluir, as palavras aqui colocadas ajude a todos nós, encarnados, os desencarnados que sejam permitidos estarem aqui, a compreendermos, a identificarmos os propósitos de Deus em nossas vidas. Diante deste conhecimento absorvido por cada um, possamos ter a felicidade de realizarmos as melhores escolhas daquilo que nos vão ser ofertados, porque somos seres necessitados. Porém, também já somos seres merecedores. Que Deus, na sua infinita bondade, seja sempre louvado. Muito bem, queridos irmãos. O tema que eu trouxe para nós refletirmos, ele permeia através da assistência espiritual. E eu começo convidando para analisarmos a seguinte frase: nós não somos seres físicos vivenciando uma experiência espiritual. Muito pelo contrário. Nós somos um ser, ou seres espirituais, vivendo uma experiência física. Isso fica mais evidente quando nós paramos para analisar também a nossa origem e a nossa destinação é espiritual. Porém, estamos na matéria e, na maioria das vezes, não paramos para, no nosso cotidiano, refletirmos sobre essas afirmações que eu acabei de sinalizar para vocês, porque as nossas necessidades físicas nos absorvem. E raríssimas vezes, nos momentos de alegria, e na maioria das vezes, nos momentos de dores e sofrimentos, nós somos convidados, por força das consequências desses momentos, dessas situações, a pararmos para pensarmos em Deus, para pensarmos na grande verdade, que é o retorno para a pátria espiritual quando o momento do desencarne chegar. E a gente esquece desse lado espiritual, que é muito mais importante. Mas, naturalmente, entendemos que todos nós temos que vivenciar também essas necessidades da matéria. Portanto, quando a gente escuta assistência espiritual, auxílio espiritual, proteção espiritual, alimento espiritual, todas essas denominações, eu não diria que corriqueiramente para uns e outros, eventualmente, a gente escuta, ou até mesmo a gente recorre aos conceitos e busca o auxílio, a assistência, o alimento. Mas a gente precisa compreender a semelhança de como acontece no mundo físico, como as coisas se processam. Porque senão as ferramentas serão ofertadas e a gente não vai saber dar a devida importância e muito menos o devido uso. Para aquele irmãozinho pequeno que nunca viu um alicate, se eu der o alicate, ele pode até se machucar, apertando o seu dedinho por não saber a utilidade. Mas para nós que já temos discernimento do que é a ferramenta, fica fácil porque vamos dar a utilidade apropriada. Então, quando a gente está nesse campo do entendimento das coisas espirituais que se refletem no mundo corpóreo, no mundo físico,
a gente precisa conhecer. E as formas de conhecimento são inúmeras. Hoje eu estou tendo a oportunidade de tentar passar esse conhecimento, que ainda que no meu entendimento é no campo da sensibilização, para que vocês depois vão buscar essa complementação tão necessária. Então, veja bem, assistência espiritual, se eu for em outras casas espirituais de religiões cuja a doutrina difere da nossa, lá os irmãos vão ser acolhidos fraternalmente, vão ter a oportunidade de expor as suas necessidades, enfim, dos motivos que levaram. Mas como é que esta assistência espiritual vai ser expressada? Porque quando a gente pega a mensagem do Evangelho, né, que foi lida aqui na sua primeira parte, retirada do Novo Testamento, que está lá na Bíblia, inúmeras doutrinas que se apropriam da Bíblia para suas pregações, em nível de esclarecimento e também de assistência ou auxílio, como queiram denominar, vai ter a sua interpretação. E aí eu vou, muito de forma respeitosa, como sempre, tentar mostrar um exemplo de uma assistência que está 24 horas à nossa disposição. E aí eu dou a mão à palmatória, como diz no dito, porque também não recorro a essa assistência a todo momento, dando uma conotação de uma subutilização. Quem aqui nunca ouviu falar do anjo da guarda? Eu, particularmente, aí, homenageando a minha mãe, desde pequeno, ela me ensinava, né, o Pai Nosso, e me ensinava o Santo Anjo do Senhor, e eu rezava toda noite, obrigatoriamente. E ela ali ao lado. Mas isso é um hábito que vem da cultura, né, do catolicismo. E quem é este santo anjo? Ou este anjo que está? Ora, nos apropriando desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina à luz do Espiritismo, do discernimento do que a doutrina nos explica, esta obra vai falar para a gente que, de forma não aprofundada, porque que o anjo, na concepção, né, da Igreja Católica, é um ser criado por Deus. Eu vou fazer isso essa colocação de uma forma bem simplória, tá? Criada por Deus, que nunca foi humano e nunca será humano, mas que foi criado para assistir os humanos em suas diversas fases, seja aqui no mundo físico, seja no mundo extrafísico. Mas extrafísico no que tange aos eleitos por mérito que estejam, né, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, segundo o credo nos apresenta. Ora, então Deus só criou os anjos bons, os serafins e todos aqueles que a gente já ouviu falar e que eu não me aprofundo porque também não tenho conhecimento aprofundado nesse tipo, e não é o nosso objetivo. Então ele foi criado por Deus lá na imensidão com esse propósito de nos assistir, uma das atribuições. E ele está aqui ao nosso lado, segundo o critério. Pronto. Mas, segundo a teologia, né, e os estudos, chegaram-se à conclusão que alguns desses anjos se rebelaram contra Deus, não aceitando, né, os desígnios de Deus, as suas orientações enquanto ser supremo e criador de tudo. Típico dos seres inteligentes, questionadores, que muitas das vezes não aceitam determinadas
imposições ou regras. E diga-se de passagem que o que Deus nos coloca, eu não daria uma ênfase como uma imposição, mas eu daria dizendo que são regras, são leis, para que se tudo ocorra dentro de um equilíbrio e que todos sejam, né, atingidos e auxiliados da forma como vão sendo absorvidos os conhecimentos. E esses anjos, esse anjo principal, que denomina-se de Lucifer, ele se rebelou. E ao seu entorno ele foi criando adeptos. E aí está a origem do mal, em uma visão espiritual. Muito bem. A doutrina espírita se contrapõe a esta ideia. Quando nós, seres humanos, criados na origem espiritualmente, vivendo essa experiência física, viemos para cá para que, de uma forma, diante de oportunidades no mundo físico, desenvolvermos através da nossa inteligência, porque somos seres inteligentes, porém, em um processo evolutivo, de forma gradual. Aqueles irmãos que conseguem, ao longo da sua história, né, evolutiva e em sucessivas, e aí está um dos postulados da doutrina espírita, em sucessivas reencarnações, vão absorvendo esta ideia do bem. Portanto, a ideia do bem, muitas das vezes, ela é combatida por um firme propósito do materialismo. E aí, por esse sentimento de ambição, de poder, de domínio, de riqueza, nós vamos nos afastando das leis divinas, no que tange no campo espiritual, que é a força da moralidade, nós nos distanciamos. E à medida que se distancia, vamos começando a acreditar que o bom é tudo aquilo que o materialismo fantasioso nos convence. E eu digo que convence, porque na leitura preparatória, busca e acharás. E o que você achou? Achou a sua satisfação daquilo que você procurou. É isso que nós precisamos ter com bastante clareza. Ora, então, quem vai nos proteger vai ser aqueles espíritos mais evoluídos que estão no mundo extrafísico e que lá não tem essa ociosidade, porque muitas vezes as pessoas dizem, está lá no campo Elísio, naquele paraíso, desfrutando das coisas boas de Deus, diga-se de passagem, pelo bem que fez, como merecimento. Isso nos dá uma ideia de ociosidade, ainda que tenha um mérito. Por outro lado, o que se diz na teologia, né, dos salvacionistas é que todos que praticaram o mal, a eles se destina o inferno, né? E lá está todos aqueles que pensam daquela forma da prática do mal. E permita que, na medida em que nós vamos nos espiritualizando isso, e questionando através de uma lógica, para que a gente possa fazer o que a leitura preparatória nos diz, que buscássemos a verdade, a irmã disse aqui, que nós buscássemos a verdade, porém respeitando as diferenças de pensamentos. E quando nós saímos daqui, nós vamos encontrar pessoas adorando os anjos. E nós vamos adorar esses anjos que são, né, de forma respeitosa, os espíritos evoluídos, os espíritos superiores. Porque, né, o anjo é esse espírito que já tem uma condição de não mais ter necessidade de estar vivenciando a matéria dos imperfeitos, mas tem a obrigação moral perante Deus de ajudar a todos que estão necessitados.
E aí, de forma simbólica, os nossos irmãos, que somos nós lá atrás, tínhamos essas percepções e não sabíamos como é que esses seres desciam. E aí criou-se a ideia de que teriam pares de asa, como a gente vê no simbolismo das imagens, onde nós temos seres com fisionomias de humano, né, com roupas, né, que caracterizam a angelitude da pureza, mas tudo isso no campo do simbolismo, que para nós tem uma explicação lógica. Eu trouxe uma série de obras para ir mostrando e sensibilizando a cada um dos que estão aqui presentes, porque eu sei que na assistência tem irmãos com nível de conhecimento mais aprofundado e tem irmãos que ainda estão na superficialidade do Espiritismo. E só tem um caminho, que é a busca do conhecimento, e essa busca do conhecimento, ou buscamos, para ser mais rápido, o estudo, ou então nós vamos aprendendo na caminhada. Só que na caminhada, é uma metáfora, você vai ter mais a probabilidade de tropeçar e cair e naturalmente se machucar mais. Mas se eu estudo, eu vou compreender o irmão, vou me policiar mais e com certeza deverei me machucar menos. Essa é a forma simples de se observar. Talvez seja até simples, me permita de eu dizer. E sei que é de eu afirmar para vocês. Mas não existe outro caminho. E o caminho é esse. Daqui a pouco eu vou fazer uma leitura para vocês. O Livro dos Espíritos, toda a essência desse corpo filosófico, né, através de perguntas e respostas, na segunda parte, tão importante, que nos mostra como é o mundo dos espíritos. No capítulo de número 9, tem lá nos sendo apresentado como é a intervenção dos espíritos, do ser espiritual, que somos todos nós, só que nós somos o espírito vivenciando a matéria. Então a gente não denominamos mais espírito, denominamos alma enquanto estamos aqui. Muito bem. Como é que essa comunicação se dá? É com par de asa que eles vão descer? Não. Respeitamos o simbolismo, porém já damos racionalidade, já damos lógica. É através de processo que denominamos processo mediúnico, porque eles precisam falar com a gente, falar no sentido de comunicação, e tem uns que falam e até alguns até escutam. Mas outros, de forma, através do pensamento, da intuição e da inspiração, principalmente, nos vem a mensagem. E o ignorante, não é o ignorante da agressividade, o ignorante do desconhecimento vai ser assistido tanto quanto o intelectualizado. Porque todos nós somos filhos de Deus, com as nossas limitações e com as nossas imperfeições. Ponto. E é esse entendimento, que é essa assistência aí, uma pergunta desse capítulo, quando Kardec diz, eles interferem, o Espírito interfere em nossa vida presente mais do que vocês imaginam. Porém, essa interferência, ela se dá dentro de regras. E não são regras flexíveis com o jeitinho brasileiro, não. São regras alicerçadas em leis. E quem não sabe a lei vai ser punido igualmente a lei daqui, que diz que o desconhecimento, a lei dos homens, o desconhecimento da lei não desobriga você de não ser punido. A lei divina é perfeita. A dos homens diz que é feita para obter, né, o equilíbrio do convívio. Mas quem faz as leis e quem aplica as leis é factível ser influenciado por aquilo que eu gosto sempre de denominar os propósitos. E aí, numa linguagem mais simples, os interesses. Mas somos seres já civilizados, porque a cada oportunidade reencarnatória nós fomos nos transformando
em pessoas, em seres melhores, já somos civilizados e somos convidados a, né, obedecer em nome de uma harmonia, de uma legalidade. Bom, mas não vamos nos aprofundar, que o propósito não é esse. O que se quer é que consigamos visualizar no primeiro momento que esta assistência se dá em uma via de mão dupla. Nós precisamos ser assistidos e os benfeitores precisam da gente para poder trabalhar em benefício da nossa individualidade e em benefício do coletivo. Porém, existe a turma do lado de lá, que também tem interesse em que a gente não vá por esse caminho, porque esse caminho é um caminho que dizem que é luz, que esclarece, mas que você abdica à medida em que você vai dando razoabilidade nesse entendimento de que nós somos um ser espiritual, ou seres espirituais, vivendo uma oportunidade física, a gente começa a dar uma importância ao materialismo. Agora imaginemos o seguinte: e o irmão que está a absorver informações dizendo que só vai ter uma única existência, como é que está a cabecinha dele? Porque a gente precisa, não é só nos esclarecermos, a gente não pode deixar o irmão no caminho, porque seria um egoísmo, seria uma falha nossa. E eu não estou me referindo, não é só a família consanguínea, não. Estou falando dos irmãos humanidade. Como é que eles vão deixar, veja como é meio contraditório, de não dar importância ao materialismo, começa a entender a importância do lado espiritual como algo necessário para a nossa marcha do progresso, se eu só vou ter uma única existência e vou perder a oportunidade das coisas boas da matéria? É algo que a gente tem que compreender. E esses irmãos são a maioria. E muitas das vezes podem estar sofrendo a influência de quem quer que cada vez mais o materialismo se desenvolva, prospere, e não carregam, não necessariamente, a maldade. Quer ver um exemplo? Um pai ou pais que se esforçam em sua caminhada existencial, nessa existência, e sob a alegação de quando morrerem ou desencarnarem, gostariam de deixar seus filhos bem aquinhoados, monetariamente. À luz de um primeiro entendimento, é justo. Eu quero que meus filhos não passem, talvez, pelas privações que eu passei. E se eu estou lutando dignamente e está me sobrando algo a mais, no primeiro momento, numa ideia de sucessão, aí eu vou deixar para ele, coisa que a lei humana nos garante isso, em tese. Mas vamos avançar. Tá. A doutrina espírita, nessa concepção, condena essa ideia, essa falsa ideia de ser algo necessário e benéfico. É preciso termos cuidado quando nos posicionarmos para que sejamos evidenciados. E aí vai ser colocado algumas ideias para que as pessoas comecem a medir valores. Porque o Cristo nos disse que nós seremos medidos perante o tribunal de nossas consciências. Mas o irmãozinho desconhece aquilo que nós já temos ideia e aceitamos como verdade. E teremos que ter essa sabedoria nesse convívio harmonioso de ir difundindo, sem sermos agressivos e impositivos. Porque nesse mesmo capítulo, de número 25, tem uma mensagem que nos alerta que a doutrina espírita não pode ter essa conotação de violentar a ideia daqueles que deveriam ser, né? Nós deveríamos passar de imediato como forma
impositiva. Se for nesta direção, nós estamos praticando um meio dos salvacionistas, um dos seus métodos, que é a imposição, associada ao temor. Portanto, se eu temo as consequências daquele materialismo, que agora, quando chega próximo do meu desencarne, começa então, de forma generosa, a distribuir através de doações, donativos, porque isso supostamente agrada a Deus. E por que Carlos Alberto está falando isso? Porque tudo isso que eu estou falando faz parte dessa assistência espiritual que Deus, que conhece todas as nossas imperfeições, e como o mestre usou de uma parábola, de uma mensagem, qual é o pai que, por mais que seja imperfeito, vai ofertar um alimento físico e dá um pão, não dá uma pedra para quem pede um pão, ou dá uma cobra como símbolo da maldade, digamos assim. Não é a maldade criar o símbolo. Para aquele que pede o peixe, ele deu 2 exemplos de alimento material, cujo o oposto não tem como a gente ser utilizado. Mas ele estava falando para irmãos que não tinha o discernimento e a compreensão. Hoje nós temos. Então, é esse alimento espiritual, via o conhecimento, que vai permitir nós irmos construindo intimamente a nossa verdade. Não é a verdade de Carlos Alberto, não é a verdade de Chico Xavier, não é a verdade de Emmanuel. Quando eu digo não é a verdade, eu estou falando no sentido do que eles nos deixaram como mensagens, informações, já condensadas, já aceitas, vivenciadas e transmitidas, que vai nos ajudar. Mas é preciso que nesta construção tenhamos total liberdade e temos uma lei divina que nos assegura o livre-arbítrio. Aí sim, quando, porque a gente sempre vê nas casas de orações, orai e vigiai. O mestre nos alertou, orai e vigiai, para vigiar o nosso pensamento, a qualidade das nossas ações. Mas antes do orar e vigiai, porque se eu ficar eternamente orando e vigiando, nos dando uma ideia de ficarmos estáticos, parados, isso não traz. Para alguns dizem que traz até a purificação, mas para nós não traz a evolução. Olha o mestre aqui atrás, ele está parado. Ele sempre foi ao encontro. Ele sempre, não fundou igreja nenhuma. Ele sempre foi ao encontro. E nós precisamos ter isso. Então, vamos fazer o seguinte, orar e vigiar tem a importância? Tem, mas o orar e agir tem muito mais importância. Mas agir diante da construção do bem que cada um está fazendo. Porque se eu fizer um checklist aqui do bem, talvez para alguns outros, no estágio evolutivo e das suas experiências, não se encaixam ainda. E eu vou amedrontar o irmão, olha, se você continuar assim, não, eu tenho que compreender. E eu só vou compreender na medida em que eu esteja interagindo, convivendo com as pessoas. E é humanamente incapaz de nós estarmos em todos os lugares. Mas a assistência divina está em todos os lugares, a começar pelo anjo da guarda, espírito protetor, espírito amigo, guia, como vocês o conhecem e o aceitam. Mas, é como eu disse, muito pouco nós solicitamos dele. Por quê? Porque está enraizado na gente aquela ideia de quando nós vamos orar, orar para Deus. Quando nós vamos orar, orar para Jesus Cristo. O espírita cita nas suas orações os benfeitores, os irmãos de luzes, mas nominalmente o anjo da guarda, ele fica meio que esquecido e é uma ferramenta maravilhosa, porque ele é que verdadeiramente, se eu estiver no cárcere, ele vai estar lá. Se eu estiver no hospital, ele vai estar lá. Vai estar no meu ambiente familiar. Mas ele não é inconveniente.
Jamais. Porque ele é superior a cada um de nós. A priori, imaginamos que os professores tenham mais conhecimento do que os seus alunos. Senão não terá a transmissão do conhecimento. Isso é fácil da gente perceber. Mas, e quando a gente pede, porque o Cristo pede e obterás. Aí eu pedi ao Cristo uma coisa, ao benfeitor uma coisa, a Jesus uma coisa, e a coisa não veio. E o que veio foi o contrário, recheado de dores e de sofrimento. O que é que o irmãozinho salvacionista vai pensar? Contrário do reencarnacionista. E eu vou me pontuar. O salvacionista vai falar, Deus me abandonou. Deus esqueceu de mim. Oh, meu Deus, o que é que eu fiz? E essa rejeição, né, faz com que vá criando um racha, um distanciamento, melhor dizendo, nos levando a perder a fé, nos tornarmos descrentes. Mas se o reencarnacionista começa a refletir, ora, se no meu comportamento, se nas minhas atitudes presentes, eu não vejo que seria merecedor disso, isso é uma análise racional. Provavelmente é o meu passado que está me cobrando de alguma forma. E aí, num sentimento contrário, muito obrigado, meu Deus. Agora dá-me forças para eu poder suportar toda essa diversidade. E Ele dá, se nós soubermos procurar. Porque se nós formos procurar nos sentimentos negativos, se eu estou triste, vou ficar mais triste ainda e a coisa vai desencadear até a situação de que não tenho mais vontade de viver. É assim que se começam as enfermidades e os transtornos mentais, pela insatisfação em uma ideia física. Mas essas mesmas insatisfações que são criadas dentro da gente por acreditarmos que fomos abandonados ou não estamos tendo, né, a devida atenção naquilo que desejamos e sempre dizem os que tentam pregar este amor de Deus, essa justiça de Deus, que Ele é um Pai. E o Pai, a princípio, não abandona. Então, são essas coisas do dia a dia, queridos irmãos, que a gente tem que levar em consideração. Mas respeitamos que, na maioria das vezes, só quando o caldo engrossa, o sapato aperta, a metáfora é que a gente começa a tentar sair dessa situação desconfortável. É nesse sentido que a gente tem que buscar a racionalidade. Nesta obra aqui, que eu acho maravilhosa, O Consolador, também feitas com perguntas, mas quem responde é o benfeitor Emmanuel. Lembra que na leitura preparatória foi dito já numa análise interpretativa da doutrina espírita que o buscar, né, e achareis é análogo, é semelhante ao ajuda-te que o céu te ajudará. Que é semelhante ao que nós sempre ouvimos, faça por onde, que eu te ajudarei. Quantos, né, os nossos familiares de mais idade sempre nos orientaram a buscar, mas o que é que eu vou encontrar? A qualidade do que eu vou encontrar. Então, Emmanuel diz assim, no item trabalho, na pergunta de número 225, é uma leitura pequena, mas eu acredito que muito profunda. Como entender a salvação da alma e como consegui-la? Veja bem, o auxílio para nos ajudar no dia a dia.
o alimento para que possamos gradativamente, tem horas que tem palavras que engancham, né? Gradativamente irmos construindo o bem nessa nossa caminhada. Então, ele diz assim: dentro das claridades espirituais que o Consolador vem espalhando, claridades, dando luz, dando sentido, né? Vem espalhando nos bastidores religiosos. Ora, não é só, nós não somos os únicos privilegiados a ter acesso às leituras do Evangelho. Agora, como estamos interpretando e vivenciando o Evangelho, aí faz diferença. Mas vamos lá. E filosóficos do mundo, temos de traduzir, olha isso aqui como é importante, temos de traduzir o conceito de salvação por iluminação de si mesmo. Antes de eu ler iluminação, acho que alguns pensaram, né? Salvação, caridade. Mas ele falou salvação e iluminação, que é também a prática da caridade. Mas ele disse salvação e a iluminação. O que a palavra iluminação traduz para a gente? Visão, identificação, clareza, enxergar as coisas com naturalidade, porém com racionalidade. É nesse sentido. Muito bem. Iluminação de si mesmo a caminho das mais elevadas aquisições e realizações no infinito. O que ele quer dizer com isso? A origem da gente é espiritual e a nossa destinação é espiritual. E quando se fala em destinação espiritual, muita gente traduz o quê? O infinito. Cuidado para não sermos muito abrangentes nos nossos conceitos, porque senão corremos o risco de nós mesmos, nesta análise, nos distanciarmos e aí, se eu chegar para alguém e dizer assim, vá caminhando, aí você caminha, você vai para onde? Não, vá aqui, ande mais, como diz na linguagem lá da roça, ande mais uma légua, mais 6 quilômetros, você vai caminhando, e nunca chega. Vai chegar uma hora que vai dizer, ou você me dá uma informação precisa, né, do que eu vou encontrar, até onde eu vou andar, senão eu vou fraquejar e vou cair no meio do caminho, porque minhas forças já não são mais as mesmas. Ou seja, tem que dar sentido. Da mesma forma, se você vai fazer uma viagem, para onde eu vou? Vou fazer o quê? Vou de quê? E a gente não arruma a mala, não arruma... É a mesma coisa, é dar sentido às coisas. E aí, quando fala infinito, cuidado, o infinito, para nós, diante das nossas limitações, é logo ali. É logo ali. A gente só muda, né, de vibração. O corpo padece e o espírito prossegue. Porque aí é o nosso destino. Temos que parar para analisar. Vamos deixar de não dar importância às questões materiais? Não. Final de mês, todo mundo teve que pagar as suas contas. Vai começar um novo mês, nova realidade, cheio de planejamento e de necessidades materiais. Mas a dimensão, a importância que vamos dar disso, vai depender das convicções de cada um. E aí ele prossegue. Considerando esse aspecto real do problema de salvação das almas, somos convidados a reconhecer que se a providência divina, Deus, movimentou todos os recursos indisponíveis ao progresso material do homem físico na Terra, aí ele menciona, o Evangelho de Jesus é a dádiva suprema do céu para a redenção do homem espiritual. Então, isso é fundamental, queridos irmãos, esse entendimento. Porque as coisas materiais já foi todas elas nos apresentadas em nível de conhecimento de terra. Estamos até sendo convidados a ressignificar a utilização, a racionalização das riquezas naturais, sob pena de termos graves consequências que já estamos vendo. Tem algo para ser desvendado? Ainda tem. Mas quando isso acontecer, também teremos que ter um nível de discernimento muito maior. Porque agora só se fala em terras raras.
Com que propósito? Comercial? Com que propósito? Que esses minerais possam ajudar todos nós de uma forma mais fraterna, mais igualitária, nos apropriarmos de uma riqueza que é de Deus, cedida a todos nós. Com que propósito? E aí a gente começa cada um a compreender e fazer as suas análises. E fruto de suas análises é que nós fazemos as nossas escolhas, é que nos posicionamos. Muito bem. Aí ele diz que recursos indispensáveis ao progresso material do homem físico na terra, o Evangelho de Jesus é a dádiva suprema do céu para redenção do homem espiritual, em marcha para o amor e a sabedoria universal. Jesus é o modelo supremo. O Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta. Estou na terra, lutando aqui para melhorar. O aprendizado na terra para os planos superiores do ilimitado, do infinito, do mundo dos espíritos, que é a nossa casa. De sua aplicação decorre a luz do Espírito. No turbilhão das tarefas de cada dia, lembrai a afirmação do Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vos cercam, se todos nós somos envolvidos pelas tentações de autoridade e poder, de fortuna e inteligência, recordai ainda as suas palavras: ninguém pode ir ao Pai senão por mim. E se vos sentis tocados, sensibilizados, provocados, estimulados, sinalizados, convidados, aí já sou eu a rechear, como cada um possa se colocar. Muito bem. Ninguém pode ir, se vos sentis tocado pelo sopro frio das dificuldades e da dor, se estais sobrecarregado de trabalho no mundo, estafado, cansado, impaciente, desorientado, desestimulado, cada um sabe da sua realidade, eu não sei. Reflitam, qual a sua condição psíquica no atual momento, das oportunidades que lhes estão sendo ofertados diante de suas necessidades, dos seus merecimentos, porque somos imperfeitos. Para a gente refletir. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. E se vos sentis tocado pelo sopro do frio, da adversidade e da dor, se estáis sobrecarregado de trabalho no mundo, buscai ouvi-lo sempre no íntimo da tua alma. Quem deseja encontrar o reino de Deus, tome a sua cruz, as suas dificuldades, as suas limitações, as suas provas são suas. Foi você que construiu essa cruz. E me siga. Se está pesada, vamos diluindo de alguma forma. E eu diria, plagiando, como eu sempre digo, o irmão: pense no bem, fale do bem, haja do bem para poder se dar bem. Se não está indo da forma que você gostaria, tem alguma coisa que justifica isso. Procuro e não acho o quê? A justificativa. Achou? Não está nessa existência, está na outra. É porque você só está tendo olhos para as questões materiais do presente. Você quer as explicações no presente. E aí, eu só reavivo aos irmãos aqui presentes os 5 postulados da doutrina espírita, que estão muito bem esclarecidos aqui, a cada citação das indagações de Kardec. A existência de Deus, essa inteligência, como nós conceituamos, suprema, causa primária, inicial de tudo que nos é ofertado, do conhecido por nós e do desconhecido que ainda um dia iremos conhecer.
A imortalidade da alma. Nossa origem e a nossa destinação é espiritual. Então a alma vai voltar à condição de espírito na sua caminhada. A comunicação do mundo dos espíritos, tão necessário para a nossa assistência, deles que precisam servir, de nós que precisamos ser servidos. A abençoada reencarnação que nos dá a oportunidade de renovarmos nessa busca constante do conhecimento, nos permitindo reparar os nossos equívocos do passado, através de provas e expiações oriundas das infelizes escolhas, e que tudo começou do pensamento. E por fim, a lei de causa e efeito. Somos consequência das nossas escolhas. Então não aponta para lá, aponta para cá. E se errou, primeiro reflita em você o que você fez e poderia não ter feito. E se quer justificar que o seu comportamento equivocado foi culpa de outros, os outros também irão responder, porque a lei é para todos. E ela é justa, e ela é soberana, mas acima de tudo ela é amorosa. Nosso último contato do ano, desejo a todos boas festas, né? Mas que as festas sejam refletidas, porque se for festa só de abraços, de troca de presentes, necessária para o bom relacionamento físico, a gente está perdendo uma oportunidade. Teremos mais um ano pela frente. Irão as provas, né, as consequências boas e ruins. E eu diria, não cobre de quem não tem para dar. Cobre da sua consciência. E não deixe de não dar. Porém, veja como é que você está ofertando. E eu não estou querendo dar ênfase ao dar material. Eu quero dar ênfase na noite de hoje, cujo propósito foi sensibilizá-los sobre o espírito. Porque se eu falo de auxílio espiritual, de assistência espiritual, de alimento espiritual, de proteção espiritual, é essa evidência que nós temos que começar a introduzir gradativamente no nosso dia a dia, sem abrirmos mão das suas ou das nossas necessidades materiais. Muito obrigado à casa por todas as oportunidades que eu tive e um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, e vamos à luta, porque aqui é prova, aqui é expiação, é luta, mas com racionalidade. E lamentação, lamúria, nunca resolverá nada, só vai aprofundar esse mar de insatisfação que corremos um grande risco de naufragar, correndo um grande erro de nos distanciarmos de Deus e de tudo aquilo que de bom Ele sempre fez para nós e nos oferece. Muito obrigado.